Olá, boa noite. O Rede TV News já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Dia quente em Brasília. Um áudio vazado pelo portal Intercept mostra Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco Master. Dinheiro para financiar um filme de Jair Bolsonaro. Esse é o assunto neste momento em Brasília, já que esse áudio chega em meio às investigações das fraudes do Banco Master e pedidos de uma CPI dos crimes cometidos pela instituição. Esse é o Abre do nosso Rede TV News. Já vamos direto a Brasília conversar com a repórter Gabriele Freire, que já tem mais informações a respeito deste áudio. Flávio Bolsonaro não nega o áudio, não é isso, Gabriele? Boa noite. Oi, Fabíola, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. É isso, Flávio Bolsonaro já se manifestou agora no fim da tarde, disse que não há irregularidades nessas conversas entre ele e Daniel Vorcaro, porque na época Vorcaro não era investigado e foi um pedido de financiamento privado. O jornal The Intercept divulgou que esse valor negociado entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro foi de 134 milhões de reais para financiar esse filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que de fato foi repassado foram 61 milhões de reais. Essa transferência foi feita no início do ano passado e depois que o Banco Master começou a ser investigado, esses valores foram suspensos. Essa movimentação, essa revelação do jornal The Intercept trouxe grande movimentação aqui para o Congresso Nacional, provocou críticas dos governistas. O líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta, usou a bancada para fazer críticas a essa negociação e ironizou que Daniel Vorcaro é o filho 05 de Jair Bolsonaro, porque apenas um filho investiria tanto no filme sobre a vida do ex-presidente. Já o líder do PT na Câmara, Pedro Uzai, afirmou que essas mensagens mostram intimidade e dependência financeira da família Bolsonaro em relação a Daniel Vorcaro. E o líder do PL na Câmara, o principal partido da oposição, Sóstenes Cavalcante, afirmou nas redes sociais que não aceitará uma tentativa de transformar uma iniciativa privada em narrativa política artificial para atingir adversários. Daqui a pouco a gente volta contando mais detalhes sobre essa história, Fabíola. Muito obrigada, Gabriele, porque é justamente isso, não estamos falando de pouco dinheiro, são 134 milhões de reais que estavam sendo negociados. Daqui a pouquinho, ainda nessa edição do Rede TV News, a gente traz mais detalhes e também informações a respeito deste filme. Vamos falar agora sobre a visita do presidente dos Estados Unidos à China, uma visita importantíssima. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, se reúnem com uma agenda extensa e desafiadora. Donald Trump chegou a Pequim nesta quarta-feira para o primeiro encontro presencial com Xi Jinping desde o início da guerra entre Estados Unidos e Irã. Esta é a segunda visita de Trump à China como líder de Estado. A primeira tinha sido em seu primeiro mandato, em 2017. Os dois se encontraram já na noite desta quarta-feira, após o americano desembarcar na Ásia. A reunião acontece em um momento delicado para a relação entre as duas maiores economias do mundo. Durante sua campanha, Trump havia prometido endurecer as medidas contra Pequim, mas o governo americano acabou reduzindo parte das pressões econômicas após retaliações chinesas no setor de minerais críticos e tecnologia. Agora, Washington tenta manter uma relação mais estável com a China enquanto busca ampliar exportações americanas de produtos como soja, carne bovina e aviões. Entre os temas discutidos na reunião estão tarifas, tecnologia, inteligência artificial e a disputa em torno de Taiwan. Trump também levou à China uma comitiva de empresários. Entre eles estão o bilionário Elon Musk, o presidente da Nvidia Jensen Huang e o CEO da Apple, Tim Cook. Entre os representantes políticos confirmados na visita estão o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Guerra Pete Hegseth e o secretário do Tesouro Scott Bessent. Isso porque o governo americano tenta evitar que a China amplie ainda mais a influência em setores estratégicos, como produção de chips, inteligência artificial e minerais críticos. A guerra no Oriente Médio também deve ser um dos principais assuntos da reunião.
A visita de Trump à China acontece enquanto o governo americano enfrenta novas pressões por causa da guerra com o Irã. Uma reportagem publicada pelo New York Times mostra que, segundo a inteligência americana, o Irã manteve boa parte da capacidade militar mesmo após os ataques dos Estados Unidos. As avaliações indicam que Teherã ainda tem acesso à maioria das bases de mísseis próximas ao Estreito de Hormuz. As novas avaliações contradizem declarações públicas de Trump e do Pentágono, que vinham afirmando que o Irã havia sido devastado pela ofensiva militar. De acordo com a reportagem, o país ainda mantém cerca de 70% do estoque de mísseis que possuía antes da guerra. O Rede TV News faz um intervalo, mas volta daqui a pouquinho para falar sobre o pedido de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro. O setor agropecuário brasileiro pode sofrer um grande impacto com a decisão da União Europeia de barrar os produtos de origem animal do Brasil. Por isso, o Brasil articula, neste momento, rodadas de reuniões para se adequar às exigências impostas aos produtos brasileiros. Segundo a União Europeia, o Brasil não apresentou garantias suficientes de que cumpre as normas europeias sobre o uso de antimicrobianos na pecuária. Esses medicamentos são usados para combater bactérias, vírus, fungos e parasitas. Na produção animal, as substâncias também podem ser utilizadas para estimular o crescimento dos animais e aumentar a produtividade. A legislação europeia proíbe o uso desses produtos para acelerar o crescimento dos rebanhos, além de vetar a utilização em animais de antibióticos considerados essenciais para humanos. Isso parece ser uma resposta, parece ter um cunho de protecionismo técnico nessa medida, parece realmente uma decisão política, e o Brasil, sendo referência em questões de biosseguridade, em questões fitossanitárias, muito provavelmente vai conseguir sim resolver isso até com uma agilidade boa para resolver essa questão. No ano passado, a União Europeia foi o quarto maior destino da carne bovina brasileira. Se essa medida entrar em vigor, o impacto econômico para o Brasil pode ser bilionário. Segundo o Ministério da Agricultura, só em 2025, o Brasil exportou para o mercado europeu mais de 2 bilhões de dólares em carnes e derivados. A boa notícia é que o veto europeu não é imediato. A restrição começaria a valer a partir do dia 3 de setembro e ainda pode ser revertida. Do que o Brasil cumpre todas as normas da legislação europeia e o governo brasileiro está em tratativas, está passando informações. Eu acredito que tem agora vai ter um entendimento dos dois países, né? Para voltar à lista de países autorizados, o Brasil precisa garantir que não utiliza antibióticos nem outros produtos proibidos na Europa durante todo o ciclo de vida dos animais destinados à exportação. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal está confiante em que esse veto será revertido em breve. O Brasil cumpre já todos os requisitos da União Europeia. A gente tem que mostrar a eles, e o que a grande celeuma, a discussão foi de que não havia garantias de fiscalização dessa não utilização dos antimicrobianos como promotores de crescimento. A previsão é que uma missão europeia viaje ao Brasil no segundo semestre deste ano para avançar e concluir esses processos técnicos. No Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin se manifestou. Disse que o país é uma referência nos cuidados sanitários com o que é produzido aqui. Claro que tinha uma resistência na Europa, na União Europeia, especialmente um receio do acordo com a questão do agro. O acordo está bem formatado, foram colocadas as salvaguardas, tanto para nós quanto para eles. Nós somos um exemplo para o mundo de cuidado sanitário, né, tanto em proteína animal quanto proteína vegetal. Mais um intervalo no Rede TV News e ainda hoje, Neymar vai ou não vai para a Copa do Mundo? O governo federal anunciou novos subsídios para tentar conter a alta do preço da gasolina e do diesel, provocada justamente pelos conflitos no Oriente Médio. Vamos a Brasília? Temos mais informações sobre essas medidas com Rafael Felite. Quais são elas, Rafael? Boa noite.
Oi, Fabiola, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Segundo o governo, esse subsídio à gasolina pode chegar a 89 centavos, mas a expectativa é que ele fique no meio termo, entre 40 e 45 centavos no valor do litro da gasolina. E esse subsídio vai ser repassado diretamente aos produtores e importadores de combustíveis e não vai ser feito por isenção, vai ser feito por um reembolso através da Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP. O governo também anunciou uma nova subvenção para o óleo diesel de 35 centavos, mas essa medida só vai entrar em vigor a partir do dia 1º de junho, porque no momento uma outra medida provisória segue em vigor que dá uma isenção fiscal de 32 centavos no valor do óleo diesel. No momento, contando com outras medidas, o governo está dando subsídios de R$ 1,52 no valor do óleo diesel e a partir de junho isso pode chegar a R$ 1,55. Mas segundo o governo, essas medidas não vão afetar a meta fiscal, porque a União vai ter uma arrecadação extra causada justamente pela alta do preço do petróleo no cenário internacional por conta da guerra no Oriente Médio. E essa medida foi anunciada, Fabiola, essa medida de hoje foi anunciada depois da Petrobras dizer que em breve deve fazer novos aumentos nas refinarias de petróleo. Volto com você. Muito obrigada, Felite. A Câmara vai levar à votação em plenário 2 propostas sobre a redução da escala 6x1. O acordo foi feito hoje após uma reunião entre o presidente da Casa, Hugo Motta, deputados e ministros do governo Lula. Hugo Motta afirmou que vai encaminhar o projeto do governo que tramita em regime de urgência, junto com a proposta de emenda à Constituição já em discussão no Congresso. Os dois propõem reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de folga e sem redução de salário. O projeto do governo vai tratar de regras para categorias específicas, como trabalhadores de navios e profissionais da área da saúde. Outro assunto que também mexe com o bolso do brasileiro, que é a taxa da blusinha. A indústria brasileira criticou a decisão do presidente Lula de acabar, de zerar a taxa das blusinhas e afirma que a medida pode provocar demissões. Economistas descartam essa possibilidade. O fim da taxa de 20% sobre as compras internacionais com valores abaixo de $50 deve reduzir a arrecadação federal em mais de 4 bilhões de reais, mesmo com dificuldade para cumprir a meta fiscal, ou seja, gastar apenas o que arrecada, o governo vai abrir mão da receita para atender a uma insatisfação da população em ano eleitoral. Segundo pesquisas, a taxa das blusinhas era apontada como o maior erro do presidente Lula para 62% dos entrevistados. A taxa das blusinhas entrou em vigor em agosto de 2024 para aumentar a arrecadação do governo e atender à pressão de empresas brasileiras, que classificavam a concorrência com os sites asiáticos como desleal. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o fim do imposto vai causar perda de empregos e prejuízos à economia brasileira. Para se ter uma ideia, cerca de 4,5 bilhões em termos de mercadoria, de reais em mercadoria, deixou de entrar no Brasil e isso alavancou a indústria nacional. Cerca de 135 mil empregos foram preservados e isso gerou um giro na economia brasileira em torno de 10 bilhões de reais. Ou seja, com a queda desse programa, isso acaba colocando em risco esses empregos industriais e, logicamente, o crescimento da economia. Apesar das queixas do setor, dados do Ministério do Trabalho mostram que a taxa das blusinhas não impactou na geração de empregos, como explica essa especialista. Não há nenhum relato e nenhum relatório que consiga demonstrar a questão de aumento de postos de trabalho. Então, no contrapartida, também não há nenhuma regra, digamos assim, que isto poderia implicar em desemprego, por exemplo, porque este argumento foi usado, mas durante esse período não se configurou um volume de postos de trabalho que fosse decorrente dessa tarifa.
A Anvisa adiou para a próxima sexta-feira o julgamento do recurso da IP. A empresa questiona a resolução que determinou o recolhimento de lotes de detergente, sabão líquido para roupas e também desinfetante. Segundo a Anvisa, o objetivo do adiamento é tentar um acordo para corrigir as 76 irregularidades que foram identificadas na empresa durante essa inspeção. A Anvisa confirmou também hoje, pela primeira vez, a presença de uma bactéria que pode provocar ou agravar quadros infecciosos em pessoas com sistema imunológico comprometido. Nós estamos fazendo uma série de reuniões técnicas com a empresa, onde ela está apresentando uma série de ações que ela está fazendo já, de investimentos, de ações, para poder mitigar as infrações que foram percebidas e diagnosticadas. E estamos nesse diálogo com a empresa para que a gente consiga fazer já na próxima sexta-feira, a gente possa tomar uma decisão já com alguns encaminhamentos importantes. No Congresso das Filipinas, vários tiros foram disparados durante uma ação para prender o senador Ronald Dela Rosa por crimes contra a humanidade. Segundo o Tribunal Penal Internacional, o senador teve um papel decisivo na morte de mais de 6.200 pessoas durante operações antidrogas nas Filipinas. Os tiros foram ouvidos enquanto o senador Ronald Dela Rosa, líder do grupo Guerra às Drogas do ex-presidente filipino Rodrigo Duterte, afirmava nas redes sociais que a sua prisão estava prestes a acontecer e pedia que as pessoas se mobilizassem para impedir a entrega ao Tribunal Penal Internacional. Dela Rosa está refugiado em seu gabinete legislativo desde o dia 11 de maio e convocou simpatizantes a impedir sua prisão. De acordo com a agência de notícias Reuters, tanto militares filipinos quanto simpatizantes estavam fortemente armados, por isso ainda não se sabe de onde saíram os disparos. Um tumulto se instalou entre seguranças e a imprensa que cobria o Congresso. O Tribunal Penal Internacional busca processar os responsáveis pela violenta campanha antidrogas que grupos de direitos humanos denunciaram como assassinatos sistemáticos e acobertamentos. Segundo promotores, Dela Rosa comandou a ação que matou milhares de civis nas Filipinas. Vamos falar sobre a corrida presidencial. Saiu hoje mais uma pesquisa, Genial Quest, de intenção de voto e que mostra o presidente Lula mais uma vez à frente de Flávio Bolsonaro numericamente, porém estão empatados tecnicamente. De acordo com a pesquisa realizada em maio, o presidente Lula do PT lidera com 39% das intenções de voto. Um crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao levantamento de abril, quando aparecia com 37%. Na segunda colocação, Flávio Bolsonaro, do PL, também registrou uma oscilação positiva. O senador pelo PL subiu de 32% para 33%. Bem atrás estão empatados o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, ambos com 4% das intenções de voto. Abaixo deste patamar, a lista segue com Renan Santos, do Missão, com 2%, Augusto Cury, do Avante, 1%, o mesmo percentual registrado por Cabo Daciolo e Samara Martins. Os candidatos Aldo Rebelo e Hertz Dias não pontuaram. O número de eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou afirmam que não vão votar é de 10%. Já os indecisos somam 5% do total de entrevistados. A pesquisa também traz cenários para um eventual segundo turno. No primeiro cenário, a disputa é entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula aparece na frente, com 42% contra 41% do senador. Uma diferença de apenas 1 ponto percentual. Neste quadro, 14% votariam branco ou nulo e 3% indecisos. Já no segundo cenário, contra o ex-governador de Minas, Romeu Zema, a vantagem de Lula sobe para 7 pontos. O atual presidente tem 44% das intenções de voto, enquanto Zema atinge 37%. Brancos e nulos, 15%. E indecisos, 4%.
Na terceira simulação, o adversário é o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Lula mantém 44 e Caiado 35, 9 pontos percentuais de diferença. Brancos ou nulos, 17% e indecisos, 4%. A pesquisa Quest divulgada hoje mostra também a aprovação do governo Lula, que teve uma leve alta entre abril e maio. Segundo a pesquisa, no último levantamento de abril, 43% dos entrevistados aprovavam o governo do presidente Lula. Na pesquisa realizada agora, esse percentual ficou em 46%. Já a desaprovação do governo caiu de 52% para 49% neste mesmo período. 5% não souberam responder ou não responderam. A pesquisa também aponta que 34% avaliam o governo do presidente Lula positivamente e 39% negativamente. Em abril, eram 31% e 42%. O percentual daqueles que classificam o governo como regular ficou em 25%. Antes, eram 26%. 2% não responderam ou não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 8 e 11 de maio, em 120 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A Justiça Federal concedeu habeas corpus e determinou a soltura do funkeiro MC Rian, em São Paulo. A desembargadora Luíse Filgueiras afirmou que a prisão preventiva não pode ser mantida sem que haja elementos suficientes para o oferecimento da denúncia. A Justiça Federal destacou que nenhum dos investigados foi formalmente denunciado. Medidas cautelares, como a entrega de passaporte, foram impostas. O cantor foi preso no dia 15 de abril na investigação da Operação Narcofluxo, que apura um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado a betes, rifas clandestinas e ao tráfico internacional. Voltamos a Brasília agora. Mais informações a respeito dos áudios que foram divulgados hoje e que revelam Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro. Quem está conosco mais uma vez é Gabriele Freire com mais informações a respeito disso. Oi, Fabíola. Olha, aqui no Congresso Nacional, tanto governistas quanto a oposição adotaram o mesmo discurso após a publicação dessa reportagem. Disseram que é necessário, mais do que nunca, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essa situação do Banco Master. O senador Carlos Viana, do PSD, protocolou no início da noite um requerimento pedindo, então, a abertura de uma CPMI do Banco Master. E no fim da tarde, o senador Flávio Bolsonaro se manifestou nas redes sociais, divulgou um vídeo afirmando que essa troca de mensagens com Daniel Vorcaro, essa negociação começou em dezembro de 2024 e nessa época não havia investigações contra o banqueiro e por isso não há irregularidades nessa negociação. Nós preparamos uma reportagem com mais detalhes sobre esse caso. Vamos acompanhar. Segundo o The Intercept, pelo menos 61 milhões de reais foram pagos por Daniel Vorcaro entre fevereiro e maio do ano passado à família Bolsonaro. O valor teria sido pago em 6 parcelas e foi para financiar o filme que vai contar a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, previsto para ser lançado em setembro, um mês antes das eleições presidenciais deste ano. Flávio Bolsonaro é pré-candidato pelo PL. O The Intercept teve acesso a comprovantes bancários, planilhas e troca de mensagens que mostram a proximidade entre Daniel Vorcaro e a família Bolsonaro. O dinheiro teria sido transferido por uma empresa parceira de Vorcaro para um fundo nos Estados Unidos controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro. Os registros ainda sinalizam a participação direta nas operações de outros 2 intermediários, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, e o empresário Tiago Miranda, fundador e sócio do portal Léo Dias. Eduardo Bolsonaro e o ex-ministro da Cultura, Mário Frias, também são apontados como intermediários. A relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro teria começado no fim de 2024 por meio desses intermediários, mas depois evoluiu para um contato direto. Em 8 de setembro
novembro do ano passado, dias antes de Bolsonaro ser condenado pela trama golpista, Flávio envia um áudio para Daniel Vorcaro cobrando um valor pendente para o pagamento do filme e de atores americanos envolvidos na produção. Apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês. E o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Após o áudio de Flávio, Vorcaro pediu desculpas e prometeu resolver a situação no dia seguinte. Dias depois, em outra conversa, Flávio Bolsonaro volta a cobrar os repasses e diz que, se precisasse, procuraria outro caminho. Vorcaro responde que iria resolver e os dois combinam ainda um jantar na casa de Vorcaro em São Paulo com os atores americanos do filme. Já em 15 de novembro de 2025, um dia antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez na operação que investiga fraudes bilionárias do Banco Master, Flávio enviou uma nova mensagem de cobrança. Hoje pela manhã, antes da reportagem ser divulgada, Flávio Bolsonaro foi questionado pelo jornalista do The Intercept sobre esse financiamento de Vorcaro ao filme e ironizou. Pelo amor de Deus, não vai não. No fim da tarde, Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo dizendo que conheceu Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, depois do governo Bolsonaro, e quando não havia acusações contra o banqueiro. O senador negou irregularidades nas mensagens divulgadas. Nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. E a gente tem aqui algumas imagens desse filme, o filme Dark Horse, que foi escrito por Mário Frias e que mostra a trajetória política de Jair Bolsonaro desde a campanha presidencial de 2018. A trama reproduz imagens da ascensão política de Jair Bolsonaro e conta detalhes sobre o atentado sofrido em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 2018, que teve depois hospitalizações, cirurgias e os grandes desafios da recuperação no hospital. O filme destaca ainda os debates eleitorais, entrevistas, contato com os eleitores e cenas marcantes da carreira política de Bolsonaro. A escolha do ator Jim Caviezel para viver Jair Bolsonaro, para muitos, soou como uma coincidência política com a presença do ator em A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, lançado em 2004. Os atores são conhecidos pela visão mais alinhada à direita. Dark Horse tem previsão de estreia para 11 de setembro de 2026. Isso se a polêmica não tirá-lo do circuito comercial. Hoje à tarde, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi pela primeira vez ao local da explosão que atingiu dezenas de imóveis e que deixou uma pessoa morta e 160 pessoas desalojadas na última segunda-feira. Foram disponibilizados imóveis da CDHU para atender as famílias e as vítimas vão receber auxílio de R$5 mil da Sabesp e da Comgás, que foram responsáveis pela obra na zona oeste da cidade. 2 dias depois da explosão que deixou um morto e 3 feridos no bairro do Jaguaré, os prejuízos ainda são contabilizados pelas famílias que tiveram as casas atingidas pela explosão por causa do rompimento de uma tubulação de gás durante a intervenção da Sabesp numa via do bairro. O acidente matou Alexandro Fernandes Nunes, de 49 anos, e deixou 3 pessoas feridas, 2 em estado grave. Quando nós escutamos a explosão, veio o vácuo, a cama levantou. O colchão levantou e eu caí de novo no chão.
Hoje, o governador Tarcísio de Freitas esteve no local junto com representantes das secretarias estaduais e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Eles apresentaram as próximas etapas de atendimento às famílias afetadas. O governo anunciou opções de moradias, como 40 imóveis prontos da CDHU, além de auxílio aluguel, que serão custeados pelas concessionárias de água e gás envolvidas na obra que causou a explosão. Se a família chegar e dizer, não gostei de nada disso, mas topo mudar, a gente tem a opção da carta de crédito para fazer uma compra com a família. A gente pode adquirir o imóvel para essa família que está perdendo o imóvel aqui. Se a família disser, não, eu morei a vida toda aqui, tenho um vínculo afetivo, a minha família construiu isso aqui com muito esforço e eu quero continuar morando onde eu sempre morei. A gente também vai ter essa opção. Neste caso, a gente vai ter essa família num aluguel, a gente vai acomodar essa família ou mesmo nesses apartamentos que a gente está disponibilizando agora, até o tempo em que a gente possa reconstruir essas casas. A Defesa Civil e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas concluíram as vistorias de 105 casas. 86 foram liberadas. 5 foram classificadas no nível vermelho de risco, ou seja, correm alto risco de desabamento. Por isso, foram interditadas definitivamente. Elas vão ser demolidas e reconstruídas. 14 foram interditadas cautelarmente e vão precisar de intervenções de engenharia para que sejam recuperadas. Depois das obras, segundo a Defesa Civil, vai ser feita uma nova vistoria para que as famílias possam voltar para as casas. Vamos falar um pouquinho sobre música. A icônica cobertura onde os Beatles fizeram a última apresentação vai ser imortalizada do jeitinho que todo bitomaníaco gostaria. Vai ser transformado em um museu dedicado a Joe, Paul, George e Ringo. Essa cobertura em Londres, no topo do prédio da antiga gravadora Apple, carrega história. Foi aqui que os Beatles fizeram a última apresentação como um quarteto. E foi daqui que saiu talvez o registro mais doloroso e emocional dos 4 de Liverpool. Imortalizado no documentário Let It Be, essa área vai ser modernizada e vai virar a partir do ano que vem o estúdio original onde os Fab Four gravaram o último disco com arquivos, fotos e outros materiais para deixar os bitomaníacos enlouquecidos. Ainda não se sabe o valor do investimento, mas o projeto será concluído em 2027. O anúncio vem na semana em que Paul McCartney e Ringo Starr lançaram uma participação conjunta para o novo álbum de Paul McCartney, batizado de Boys of Dungeon Lane. Com o lançamento marcado para o dia 29 deste mês. A música Home of Us retrata a infância e juventude de Paul e Ringo. Em 2 dias, o primeiro dueto da carreira deles já aparece como candidato a figurar no top 3 das rádios europeias. Enquanto isso, os eternos rivais, os Rolling Stones, não ficaram para trás. O disco novo da banda, Foreign Tongues, sai no dia 11 de junho e Mick Jagger e Keith Richards não estão de brincadeira. Lançaram singles novos que já entraram para as paradas de todo mundo. O trabalho tem participações de Paul McCartney, Robert Smith, do The Cure e outros. O álbum traz também a última gravação do baterista Charlie Watts, falecido em agosto de 2021. Essa aqui é In the Stars, primeira música do disco lançada há poucos dias.
Vambora, o Rede TV News vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.